A China teria construído o maior submarino não tripulado do mundo. Pelo menos é isso que imagens de satélite publicadas indicam ao mostrar a construção de um submarino extremamente incomum em um dos estaleiros no sul da China. Mas apesar das imagens, o projeto está sendo conduzido sob total segredo. O progresso colossal da China na construção naval é reconhecido até mesmo pelos Estados Unidos. O novo chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou que a China está aumentando o ritmo da construção naval e agora sua capacidade nessa área é significativamente maior do que a dos Estados Unidos. Este é o tema deste vídeo. Fica até o final porque ele é rico em detalhes que você não vê na imprensa em português. E se não está inscrito, se inscreva agora. Recentemente, no final de janeiro, a Marinha do Exército de Libertação da China, como Pequim chama sua força naval militar, comissionou uma nova fragata. Trata-se de um navio pertencente a uma classe conhecida na mídia ocidental como Tipo 054B. O navio representa uma continuação da evolução das fragatas da classe 054 e 054A da China e suas modificações. A maneira como essa linha de navios evoluiu é uma história muito instrutiva. Ela reflete, como em uma gota d'água, os princípios pelos quais a China conseguiu construir a maior marinha do mundo em um período de tempo muito curto para os padrões históricos. Mas qual a raiz disso tudo? Após a formação da República Popular da China, a Marinha foi uma força que pouco valor tinha para a liderança militar e política chinesa por um longo tempo. No início, o país não se interessava por ela, era subdesenvolvida e dependia da União Soviética para tudo. Na década de 1950, Moscou transferiu uma série de pequenos navios e algumas tecnologias de produção para a China. E os chineses começaram a construir navios de guerra costeiros, que eram bastante fracos. De modo geral, na construção naval desse período, até o início do século XXI, a China dependia, como em muitas outras áreas, de soluções emprestadas. Ela copiou diretamente projetos estrangeiros, principalmente soviéticos, ou criou suas próprias variantes com base neles. Assim, na década de 1960, os chineses desenvolveram seu próprio navio patrulha da classe 065, com base nos navios patrulha soviéticos do Projeto 50, e em seguida, também na década de 60, criaram sua própria série de destroyers da classe 051, com base no destroyer soviético do Projeto 41. Durante quase 40 anos, de 1965, quando se deu o início do trabalho de desenvolvimento de seus próprios navios, até a segunda metade da década de 2000, quando os projetos antigos começaram a dar lugar a novos, os chineses construíram 17 destroyers e 49 fragatas, a partir de navios relativamente grandes. Esses navios eram bastante mais limitados do que seus irmãos gêmeos soviéticos ou norte-americanos. Naquela época, a economia chinesa era fraca demais para construir uma marinha poderosa. Outra característica da construção naval chinesa era o fato de o país ter uma experiência de combate limitada, mas relevante em guerra naval. Em 1974, diante da agressividade do regime de Saigon nas Ilhas Paracel, no Mar do Sul da China, Pequim conduziu uma operação militar para tomá-las e derrotar suas unidades navais sul-vietnamitas próximas ao arquipélago. Isso mostrou à liderança chinesa que a marinha era uma ferramenta de guerra extremamente útil. Mais tarde, durante os confrontos no arquipélago de Spratly, quando a marinha chinesa já estava operando contra o Vietnã Unido, isso foi novamente confirmado. De um ponto de vista ideológico, a marinha chinesa evoluiu de uma força puramente defensiva para uma força capaz de enfrentar o inimigo a uma distância da costa, o que foi muito facilitado pela influência soviética nas mentes dos almirantes chineses, que deixaram de se preocupar exclusivamente com a defesa do litoral próximo de seu país e começaram a encarar a marinha como um meio de obter o domínio no mar, a distâncias cada vez maiores da costa chinesa. Foi dessa forma que, desde meados dos anos 2000,
o poder marítimo chinês entrou em uma era de rápido crescimento econômico e industrial. As mudanças na China não poderiam deixar de mudar a forma como o país construiu a sua marinha. Existem regras para a construção de uma marinha forte, que são obrigatórias para qualquer país que queira ter esse instrumento militar. Em sua forma mais proeminente, essas regras foram utilizadas pelos norte-americanos durante o mandato de Ronald Reagan. Naqueles anos, os Estados Unidos tinham um programa para ter 600 navios, cujo objetivo era obter uma superioridade esmagadora em termos de poder marítimo sobre a União Soviética. Posteriormente, o então secretário da Marinha, John Lehman, revelou repetidamente os princípios da construção naval, permitindo a construção de uma frota poderosa. Mas quais eram estes princípios? Primeiro, nenhuma inovação desnecessária pode ser adotada. Um navio de guerra é construído com sistemas de navios já estabelecidos. No momento em que a construção começa, todos os sistemas do navio devem ter sido testados com sucesso em estandes ou já estar em série. Se esse princípio for violado, serão entregues navios despreparados ou mal armados, ou o cronograma de construção será prejudicado devido ao tempo necessário para finalizar os sistemas do navio. Em segundo lugar, não são permitidas alterações no projeto do navio após a assinatura do contrato com o estaleiro. A série de navios deve ser construída conforme o acordo. Todas as alterações do projeto devem ser feitas em outras modificações no navio sob novos contratos. Em terceiro lugar, é necessário ter moderação entre atingir os parâmetros máximos de uma embarcação e sua simplicidade e produção em massa. Deve-se escolher a segunda opção. Muitos navios com recursos médios são mais fortes do que um ou dois navios ultra perfeitos pelo mesmo valor. Em quarto lugar, os navios devem ser construídos em série a partir de um grande número de unidades idênticas. Essa é a única maneira de garantir a uniformidade do treinamento de combate, simplificar o fornecimento de peças de reposição para a frota e economizar dinheiro nos custos de construção. Foi assim que os americanos agiram e, na década de 1980, os oceanos do mundo foram inundados por destroyers da classe Spruance e fragatas da classe Perry, construídos às dezenas. Era impossível neutralizar essa quantidade de navios de guerra. Os chineses observaram esses princípios norte-americanos e aprenderam essa lição perfeitamente bem. Além disso, sua própria experiência com a classe 053 falava da mesma coisa. É necessário criar uma enorme massa de navios de guerra de capacidade de combate mediana. Para evitar que essa massa seja dominada pela superioridade técnica, é preciso ter uma quantidade menor de navios, porém mais avançados e poderosos, que possam cooperar com um grande número de navios inferiores. Em meados da década de 2000, a economia chinesa se tornou grande o suficiente para suportar uma construção naval muito mais intensa e a dependência da China das comunicações marítimas para sua própria sobrevivência se tornou proibitivamente alta. Isso exigia uma marinha forte e, a essa altura, a China já tinha tudo o que precisava para construí-la. A China sempre planejou adquirir porta-aviões como unidades de ataque. Como sabemos, a China foi bem sucedida nisso, mas inicialmente os destroyers das classes 052, 052B e diversas variantes do 051, não confundir com o primeiro 051 mencionado pouco atrás, entraram em produção. Foram construídos alguns navios de cada vez, às vezes 2 de cada um, mas a série de fragatas, diferentes modificações do projeto 053, foi planejada para ser grande. Em 2003, 2 novas fragatas da classe 054 foram lançadas. Eram navios elegantes e de aparência moderna, semelhantes aos navios franceses, com cascos e superestruturas fabricados de acordo com os requisitos de furtividade. Os navios tinham propulsão a diesel econômica e apenas sistemas de armas disponíveis comercialmente. Enquanto a construção estava em andamento, os frutos da cooperação com a Rússia vieram na forma de novas e mais avançadas estações de radar,
sistemas de mísseis antiaéreos de lançamento vertical e muito mais. Tudo isso foi testado e verificado. Uma nova classe de fragata 054A com essas armas foi desenvolvida. E depois disso, o surgimento da série foi congelado. E o mundo viu o que agora é a rapidez da construção naval chinesa. Desde 2008, os chineses começaram a entregar de 2 a 4 fragatas idênticas todos os anos. Sem a necessidade de alterar o projeto, eles puderam encomendar subsistemas e componentes de navios em massa e construir. De 2008 a 2023, os construtores navais chineses entregaram 40 fragatas do projeto 054A somente para a sua frota e construíram mais 4 para exportação. Em meados da década de 2010, esses navios começaram a se tornar obsoletos, mas a China optou pela quantidade, não querendo diminuir o ritmo. O aperfeiçoamento da série foi adiado até que todos os sistemas de navios de nova geração fossem construídos, testados e estivessem prontos para produção em massa. Mas, paralelamente, Pequim estava construindo as corvetas antissubmarino da classe 056. Tendo trabalhado no mesmo esquema de grandes destroyers, acelerou drasticamente sua produção com a classe 052D e depois com a 055. Em 2022, os chineses amadureceram para a nova série 054, construindo um navio com novos sistemas. Devido à experiência adquirida com a enorme série do 054A anterior, ele foi construído em apenas um ano e lançado em 2023, quando os navios do projeto anterior ainda estavam sendo concluídos. E agora, o navio está em serviço. O que aconteceria se a cada novo radar ou sistema de interferência, os chineses tentassem instalá-lo imediatamente em um navio já contratado? Apenas um atraso na entrega. O número de navios seria prejudicado, e o fato de que 3 navios são mais fortes do que um não precisa de provas. A quantidade está se transformando em qualidade e a nova fragata chinesa é um exemplo dessa transição. A classe 054, atualizada, é maior, mas é praticamente o mesmo navio. Ela tem os mesmos motores a diesel que a 054A, com algumas alterações. O armamento radioeletrônico foi atualizado e foram instalados radares Phased Array ativos. No geral, o navio é semelhante, ao mesmo tempo que mais potente e eficiente. Agora, a rapidez da construção naval chinesa mudará para um novo tipo de navio, sem parar e sem interrupções, de forma planejada. Fragatas mais modernas começarão a ser construídas no mesmo ritmo impressionante, ou seja, vários navios por ano. Após o primogênito da nova modificação, a fragata Loli, está o segundo navio da mesma classe, o Qinzhou. Ele já está sendo testado. Ao mesmo tempo, a China tem mais 10 navios 054A antigos, apenas ligeiramente melhorados em fase de conclusão. Eles ainda estão sendo construídos para o caso de algo dar errado com o novo projeto. Quando tudo estiver esclarecido com o 054B e for possível mudar para essa série, a 054A já terá sido entregue. A nova fragata diz 2 coisas. Primeiro, o nível técnico da Marinha Chinesa continuará a subir. Seus navios acompanharão os tempos em termos de design. Segundo, a construção naval da China está sendo feita por pessoas que entendem muito bem o que estão fazendo e para que estão fazendo. Isso é muito mais importante do que apenas uma nova modificação de um navio já conhecido. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal.